Vamos ver agora então a curvatura de uma curva, né? Como é que eu posso medir a curvatura de uma curva qualquer? Antes da gente ver propriamente dita a curvatura, a gente vai definir então o que é uma curva suave. Já foi definido, mas vamos relembrar então. Curva suave. Uma curva é suave, vou botar já aqui, né? Uma curva é suave se o R', né, de t, se a derivada do vetor posição, ou seja, o vetor tangente é diferente de zero, não do número zero, mas do vetor nulo. Por que isso? Porque o vetor tangente, né, o vetor unitário ou tangente unitário, é dado pela seguinte expressão, né? A gente viu que o vetor tangente unitário t de t é simplesmente pegar o vetor tangente e dividir pelo módulo. E aí, sim, se o vetor é nulo, o módulo dele vai ser zero. E aí eu vou ter uma divisão por zero. Em geral, curvas que o R' se anula, elas possuem bicos. E aí a curvatura nesse ponto iria para infinito. E eu não consigo também ter um vetor tangente nesse ponto aqui. Por isso então que a gente trabalha com curva suave. Ou às vezes suave por partes, né? Eu posso analisar a curva até um ponto e depois o outro pedaço da curva. Tá? Então, curva suave, o vetor tangente tem que ser diferente do vetor nulo. E esse aqui é o vetor tangente unitário ou simplesmente versor tangente, né? É o vetor tangente dividido pelo módulo. E aí a gente define curvatura. A curvatura ela mede o quão rápido o vetor tangente muda de direção. Porém, com um detalhe, quando ela foi definida, não é em função do tempo, tá? A curvatura mede, a gente usa a letra kappa, é a taxa de variação do vetor tangente não em função do tempo, mas sim em função da posição. É o módulo disso, ou seja, é a velocidade com que o vetor tangente muda de posição. Então, vamos fazer um desenho aqui. Então, eu tenho o vetor tangente unitário em cada ponto da curva, porém ele não está escrito em função do tempo, e sim em função da posição. E o quão rápido esse vetor, então se eu olhar esse ângulo aqui, por exemplo, né, a variação desse ângulo, o quão rápido ele muda é o quão rápido o vetor tangente muda de direção. E esse valor é a curvatura. Aí o que eu teria que fazer? Então eu forneceria a curva em função do tempo. Eu teria que reparametrizar a curva em função do comprimento de arco S, como a gente fez há pouco. Tendo reparametrizado a curva em função do comprimento de arco, derivar essa curva, calcular o vetor tangente, que vai ser o R' de S sobre o módulo do R' de S, e depois derivar ele em função do comprimento de arco. A gente perde muito tempo, porque a maioria das curvas não vem escrita em função da posição, e sim em função do tempo. E aí a gente vai querer encontrar uma expressão para a curvatura em função do tempo e não em função da posição, como se fosse uma fórmula. Eu vou colocar aqui então a definição de curvatura, é o que eu já falei há pouco mais. Então, a curvatura é um módulo da taxa de variação do vetor tangente pelo comprimento de arco S. Só que isso nos dá muito trabalho, né? Porque, como eu falei há pouco, teria que reparametrizar e todo o processo que a gente fez há pouco. Então, o que a gente vai fazer? Encontrar uma expressão em t. Bom, o nosso t ele é escrito em função de s, que depende de t. Eu teria que fazer isso, né? Pegar o t, encontrar uma expressão para ele em função de s. Eu vou dizer que isso aqui é um t. O vetor tangente é uma função, digamos assim, um vetor, mas que depende de s e depende de t. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar ambos os lados em t.
E aí eu vou ficar então aqui com dt, o lado esquerdo, em relação a t, e o lado direito, a derivada então, pela regra da cadeia, né? Derivada de fora, o t depende de s, ele vem explícito em função de s, vezes a de dentro, que é a derivada do s, que depende de t. Então, isso aqui é um vetor, né? dt ds. O ds dt a gente já sabe quem ele é, mas vamos deixar assim. Bom, mas eu não quero dt dt, né? Eu quero a derivada do t em relação a s, que é a minha curvatura aqui, ó. Então eu vou pegar e isolar o dt ds. Então eu vou ficar que a derivada do vetor tangente unitário em relação ao comprimento de arco é a derivada do vetor tangente em relação a t dividido pela derivada de s em relação a t. Mas a curvatura é o módulo disso aí, então eu vou tomar o módulo dos dois lados. Então, o módulo de dt ds, que já é a nossa curvatura, então já posso botar aqui a curvatura, é igual ao módulo desse lado direito aqui. Módulo de dt sobre ds dt. Bom, eu vou ficar então que a curvatura é um número, né? Porque o módulo disso aqui é um número. Eu posso separar isso aqui em uma divisão, ó, dt dividido por ds dt. Bom, agora, o que a gente sabe, né? Mas dt eu posso reescrever assim, né? É a derivada do versor tangente. E a gente viu há pouco que ds dt é o módulo do r' de t. Usando lá o teorema fundamental do cálculo, a gente viu isso. Então eu posso trocar a curvatura. Lá na curvatura, né, vai ficar k. Esse cara aqui, então, é a derivada, é o módulo da derivada do versor tangente, dividido. Ficaria o módulo do módulo, que é o módulo, né? O módulo do r' de t. Também é um vetor. Então, isso aqui é um número, isso aqui é um número. Então, a curvatura nos dá... Então, a curvatura é dada por essa expressão. Em função do tempo aqui, eu não preciso... A curvatura é um número, tá? Ela vai depender do t, mas eu posso dizer o seguinte, ó. Ah, no instante tal, qual é a curvatura, né? Eu só arrumar aqui. Então, a curvatura é um número, aqui é uma função em t. Então, vamos fazer um exemplo agora para calcular a curvatura. Essa expressão não é única, existem mais expressões para calcular a curvatura que, dependendo do caso, se torna prático, tá? Às vezes essa expressão aqui dá um pouco de trabalho. Depois a gente vai ver, então, outras expressões.